O sol se punha no horizonte quando Sara estacionou seu carro na entrada da reserva florestal. Ela havia planejado esta viagem de acampamento solo por meses, ansiosa para escapar do estresse da cidade e se reconectar com a natureza. Enquanto ajustava sua mochila pesada nas costas, Sara não pôde deixar de notar o silêncio inquietante que pairava sobre a floresta. Com uma lanterna na mão, ela adentrou a trilha principal. As árvores altas e densas logo bloquearam a luz restante do dia, mergulhando-a em uma penumbra prematura. O único som era o crepitar das folhas secas sob seus pés e sua própria respiração acelerada. Após uma hora de caminhada, Sara encontrou uma pequena clareira e decidiu montar acampamento. Enquanto armava sua barraca, um galho estalou na escuridão atrás dela. Ela se virou rapidamente, varrendo a área com sua lanterna, mas não viu nada além das sombras dançantes das árvores. Com o acampamento montado, Sara acendeu uma pequena fogueira e se sentou para comer um lanche. Foi então que ouviu um sussurro distante, quase inaudível. Parecia seu nome, chamado pelo vento. Sara. Ela se levantou, girando lentamente, tentando localizar a fonte do som. De repente, sua lanterna piscou e se apagou. A escuridão a envolveu, quebrada apenas pela luz trêmula da fogueira. O sussurro veio novamente, mais próximo desta vez. Sara. Com o coração disparado, ela pegou um galho em chamas da fogueira, segurando-o como uma tocha improvisada. As sombras pareciam se mover ao seu redor, ganhando vida própria. E então, no limite de sua visão, ela viu uma figura esguia, quase translúcida, movendo-se entre as árvores. Sara congelou, o medo paralisando suas pernas. A figura se aproximou lentamente, seus contornos se tornando mais nítidos a cada passo. Mas antes que pudesse distinguir seus traços, um grito agudo cortou a noite, ecoando pela floresta e fazendo Sara cobrir os ouvidos em agonia. Quando ela abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Mas Sara sabia, com uma certeza aterrorizante, que sua noite de terror estava apenas começando. O grito ecoou pela floresta, deixando um silêncio opressivo em seu rastro. Sara, com o coração martelando no peito, permaneceu imóvel por vários minutos, seus olhos vasculhando freneticamente a escuridão em busca da figura misteriosa. Sua mente gritava para que ela fugisse, mas seus músculos pareciam congelados pelo medo. Finalmente, reunindo toda sua coragem, Sara decidiu que não podia ficar parada. Com movimentos trêmulos, ela começou a desmontar o acampamento, guardando seus pertences na mochila o mais rápido possível. Cada ruído da floresta a fazia saltar, imaginando a criatura espreitando nas sombras. Com a mochila nas costas e a tocha improvisada na mão, Sara abandonou a clareira, adentrando a densa vegetação. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que precisava se afastar daquele lugar. A escuridão parecia engoli-la, as árvores se fechando ao seu redor como uma prisão viva. Após o que pareceram horas de caminhada frenética, Sara parou para recuperar o fôlego. Foi então que percebeu o silêncio. Nem mesmo o vento ou os insetos noturnos faziam barulho. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. De repente, um galho estalou atrás dela. Sara girou, iluminando o local com sua tocha quase extinta. Por um breve momento, ela vislumbrou olhos brilhantes na escuridão, refletindo a luz como os de um animal. Mas esses olhos estavam muito altos para pertencer a qualquer criatura da floresta que ela conhecia. Tomada pelo pânico, Sara começou a correr. Galhos açoitavam seu rosto e raízes ameaçavam fazê-la tropeçar, mas ela não ousava diminuir o ritmo. Atrás dela, podia ouvir algo se movendo pela floresta, perseguindo-a com uma velocidade sobrenatural. Em sua fuga desesperada, Sara não percebeu que estava se afastando cada vez mais da trilha principal. A floresta ficava mais densa e selvagem a cada passo. Subitamente, o chão desapareceu sob seus pés. Com um grito abafado, ela caiu, rolando por um barranco íngreme. Quando finalmente parou de rolar, Sara se viu em um pequeno vale, cercada por árvores antigas e retorcidas. Sua tocha havia se apagado na queda, deixando-a na mais completa escuridão. Dolorida e desorientada, ela tateou em busca de sua mochila, mas percebeu que a havia perdido durante a queda. Enquanto tentava se levantar, um som chamou sua atenção. Era um murmúrio baixo, quase como um cântico, vindo de algum lugar próximo. Sara se esforçou para ouvir melhor, e gradualmente as palavras se tornaram mais claras. Perdida na floresta, sozinha e com medo, Sara, Sara, seu destino está selado. Nós te chamamos,
Não podes escapar, na escuridão eterna, vais agora habitar. O cântico se repetia, ficando mais alto a cada vez. Sara sentiu o ar ao seu redor ficar mais frio, uma névoa espessa começando a se formar no vale. Sombras dançavam na periferia de sua visão, figuras etéreas se movendo em uma dança macabra ao ritmo do cântico sinistro. Desesperada, Sara tentou escalar o barranco por onde havia caído, mas o solo estava escorregadio e instável. Cada tentativa a fazia deslizar de volta para o fundo do vale, para mais perto das vozes e das sombras que pareciam se aproximar. Foi então que ela viu uma luz fraca piscando entre as árvores no topo do vale. Parecia ser uma lanterna ou talvez as luzes de uma cabana distante. Era sua única esperança. Com um último suspiro de determinação, Sara começou a circundar o vale, procurando uma saída menos íngreme. O cântico atrás dela ficava mais alto, as vozes quase gritando agora. A névoa se adensava, dificultando sua visão e respiração. Enquanto lutava para subir uma encosta menos acentuada, Sara sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, ela viu uma mão pálida e esquelética emergindo do solo, segurando-a com força sobrenatural. Outras mãos começaram a surgir da terra, tentando puxá-la de volta para o vale. Com um grito de pavor e determinação, Sara chutou e se debateu, conseguindo se libertar. Ignorando a dor e o cansaço, ela escalou o resto do caminho, suas unhas sangrando ao se agarrar em raízes e pedras. Finalmente, ela alcançou o topo, caindo exausta no chão. A luz que havia visto estava mais próxima agora, piscando entre as árvores como um farol de esperança. Sara se levantou com dificuldade, determinada a alcançá-la. Mas, ao dar o primeiro passo em direção à luz, uma figura alta e sombria surgiu à sua frente, bloqueando seu caminho. A criatura não tinha rosto, apenas uma máscara branca e lisa onde deveria estar. Lentamente, ela estendeu uma mão longa e ossuda em direção a Sara. Sara encarava a figura sombria à sua frente, seu corpo tremendo de exaustão e medo. A mão ossuda da criatura se aproximava lentamente de seu rosto, e ela podia sentir um frio sobrenatural emanando daqueles dedos pálidos. No último instante, seu instinto de sobrevivência prevaleceu. Com um movimento rápido, Sara se esquivou, passando por baixo do braço estendido da criatura. Ela correu em direção à luz piscante, seus pulmões queimando com o esforço. Atrás dela, ouviu um uivo de raiva que não parecia deste mundo, seguido pelo som de galhos quebrando sob passos pesados. A luz ficava mais forte a cada passo, e Sara podia agora distinguir os contornos de uma pequena cabana de madeira. Suas pernas doíam, ameaçando ceder, mas o medo a impulsionava adiante. Quando finalmente alcançou a porta da cabana, ela abriu com um puxão desesperado e se jogou para dentro. Para seu espanto, a cabana estava vazia e empoeirada, como se não fosse usada há décadas. A única fonte de luz era uma velha lanterna a óleo pendurada na parede, sua chama tremeluzente lançando sombras dançantes pelos cantos do cômodo único. Sara rapidamente fechou e trancou a porta, empurrando uma pesada estante contra ela para maior segurança. Seus olhos percorreram freneticamente o ambiente, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Numa prateleira, encontrou um velho livro de capa de couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Curiosa apesar do perigo, ela abriu o livro. As páginas estavam preenchidas com símbolos estranhos e desenhos inquietantes de criaturas que pareciam saídas de pesadelos. Sara percebeu que havia encontrado um antigo grimório, um livro de feitiços e conhecimentos ocultos. Antes que pudesse examinar mais detalhadamente, um baque forte na porta a fez pular. As paredes da cabana tremeram com o impacto. Sara sabia que a criatura a havia alcançado e que a frágil barreira não a manteria afastada por muito tempo. Desesperada, ela folheou rapidamente o grimório, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-la. Seus olhos caíram sobre uma página que mostrava um círculo de proteção. Sem pensar duas vezes, Sara agarrou um pedaço de giz que encontrou numa gaveta e começou a desenhar o círculo no chão de madeira, copiando freneticamente os símbolos do livro. A porta estremeceu novamente, a madeira começando a rachar. Sara terminou o círculo bem no momento em que a criatura finalmente invadiu a cabana, derrubando a porta e a estante com uma força sobrenatural.
Sarah se colocou no centro do círculo, segurando o grimório contra o peito. A criatura avançou, sua forma mudando e se contorcendo nas sombras como se não pudesse manter uma única aparência. Mas quando chegou à borda do círculo, parou abruptamente, como se tivesse batido numa parede invisível. Um silêncio tenso caiu sobre a cabana. Sarah, tremendo, abriu o grimório novamente, desta vez em uma página que falava sobre banimento de entidades malignas. Com voz trêmula, ela começou a recitar as palavras estranhas escritas no livro. À medida que Sarah lia, a criatura começou a se contorcer e gritar, um som que misturava agonia e fúria. O ar na cabana ficou denso, carregado de eletricidade estática. As sombras pareciam ganhar vida própria, dançando freneticamente pelas paredes. Sarah continuou a ler, sua voz ganhando força a cada palavra. A criatura se debatia cada vez mais violentamente, suas formas se dissolvendo e se reformando rapidamente. Com um último grito ensurdecedor, a entidade explodiu em uma nuvem de névoa negra que foi rapidamente sugada para as páginas do grimório. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sarah permaneceu imóvel por vários minutos, mal ousando respirar. Lentamente, a realidade do que havia acontecido começou a se estabelecer. Ela havia sobrevivido. Havia derrotado algo que não deveria existir neste mundo. Com pernas trêmulas, Sarah saiu do círculo de proteção. O grimório em suas mãos parecia mais pesado agora, como se tivesse absorvido a essência da criatura. Ela sabia que não podia deixá-lo ali, onde poderia cair em mãos erradas. Ao sair da cabana, Sarah notou que o céu começava a clarear no horizonte. A floresta, que antes parecia tão ameaçadora, agora estava calma e serena sob a luz do amanhecer. Ela encontrou a trilha principal com surpreendente facilidade, como se a própria floresta estivesse guiando-a para fora. Horas depois, quando finalmente chegou ao seu carro, Sarah olhou uma última vez para a floresta. Ela sabia que nunca mais veria o mundo da mesma forma. Havia enfrentado o desconhecido e sobrevivido, mas a um custo. O peso do grimório em sua mochila era um lembrete constante de que existem coisas neste mundo além da compreensão humana. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Sarah fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela estudaria o grimório, aprenderia seus segredos. E se algum dia outra pessoa se encontrasse enfrentando os horrores que ela havia enfrentado, Sarah estaria preparada para ajudar. A floresta ficou para trás, mas sua aventura estava apenas começando.